Boa tarde, somos do terceiro F e vamos apresentar agora sobre a Revolução Mexicana. A partir de 1880, ao lado de um vigoroso desenvolvimento econômico, ocorreu progressivamente em vários países da América Latina, políticos e vários democráticos, acompanhados com grandes preocupações com as disparidades sociais. Também é bom citar que os conflitos sociais tornaram-se inevitáveis em todo o território. Agora irei falar sobre antecedentes da Revolução Mexicana. No México, o ano de 1823 assinou o fim do governo de Agustín Iturbide. E com isso abriu um longo período de estabilidade, marcado pelas disputas caudilhescas. O general Antônio Lopes de Santa Anna sobressaiu, impondo-se em diversos governos, por várias vezes presidente. Santa Anna aliviou-se aos conservadores, sustentando-se no poder pelas forças das armas. A Igreja Católica e os grandes latifundiários também estiveram ao lado dos conservadores, sendo favoráveis a um governo centralizado. E o avanço dos liberais mexicanos ocorreu quando, durante o governo de Santa Anna, o Texas e outros territórios foram perdidos para os Estados Unidos. Desgastados, os conservadores não conseguiram conter a insatisfação popular e, em 1855, em meio de uma revolta popular, Santa Anna foi derrubado. Assumiam os liberais, liderado por Benito Juárez. A Revolução. Em 1910, Porfírio Dias convocou eleições presidenciais e a oposição lançou o nome de Francisco Madero para concorrer ao cargo. Dias mandou então que se prendesse Madero antes das eleições e que soltassem somente quando essas terminassem. Em liberdade, Madero refugiou-se no Texas, de onde passou a incentivar a revolução, prometendo a devolução das terras aos camponeses e reformas eleitorais. Em maio de 1911, Porfírio Dias renunciou e Madero assumiu provisoriamente a presidência da República, que aí foi confirmada em eleições do mesmo ano. As expectativas em torno do governo de Madero eram enormes, pois, para o seu movimento se concretizasse, contou com um amplo apoio social, principalmente das camadas populares. Porém, à medida que o tempo ia passando, ele se mostrava extremamente moderado diante das reivindicações das camadas populares e, ao mesmo tempo, extremamente benevolente com os antigos adeptos do porfiriato, que permaneceram em cargos governamentais. Devido a essa oposição dúbia e moderada, Madero passou a enfrentar então as oposições das camadas populares que clamavam por mudanças urgentes, com a reforma agrária proposta por Zapata. Agora vamos falar sobre a institucionalização da Revolução. Em 1934, foi eleito Lázaro Cárdenas para a presidência da República. Ele nacionalizou e distribuiu milhares de hectares de terras aos camponeses, retomando o projeto de reforma agrária do Egito, sistema pelo qual a parcela da terra distribuía e mantinha seu caráter comunal e coletivo. Foi fundado o Banco de Crédito Nacional para dar apoio financeiro aos camponeses. E as greves operárias deixaram de ser reprimidas e várias leis ampliando os direitos sociais foram aprovadas. Em meio aos eleitos da crise de 1929, Cárdenas iniciou uma série de obras públicas, visando gerar empregos para a população. E sem dúvida, a sua maior medida nacionalista foi a criação da Pemex, Petróleo Mexicano, que a partir de 1938 estabelecia o monopólio estatal sobre o petróleo. As reformas empreendidas por Cárdenas não o transformavam num revolucionário, mas na realidade elas entrelaram o movimento popular ao Estado, neutralizando-o politicamente, ao mesmo tempo em que a burguesia mexicana se fortaleceu.
cooperando com os Estados Unidos e com isso esvaziando o conteúdo social da Revolução Mexicana. Agora vamos falar sobre a América Latina e a crise do capitalismo liberal. A Revolução Mexicana fez uma considerável influência sobre os países hispano-americanos, porque em 1924, no Peru, Víctor Ayala de la Torre inspirou-se totalmente no México e criou o Partido da Ação Popular Revolucionária Americana, conhecido como a sigla APRA. A Primeira Guerra Mundial e a Revolução Mexicana foram dois fatos contemporâneos, bem como a Revolução Bolchevique comunista na Rússia em 1917, liderado por Lenin e Trotsky. Entretanto, enfraqueceu a Revolução Mexicana, pois além de ter sido muito mais radical, teve a vantagem de possuir uma base intelectual e mais coerente, o marxismo. E nos primeiros 40 anos deste século, abalou o Ocidente com uma crise profunda feita inicialmente pela Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, como a minha colega falou. E com isso, mais tarde, pela crise de 1929, com esses graves acontecimentos, estavam relacionados ao colapso do capitalismo liberal, que se concretizava desde o século XIX. E esse fenômeno correspondeu ao surto do nacionalismo e, portanto, de anti-imperialismo, sobretudo anti-americano. Relacionados a esse conjunto complexo de fatores, ganharam corpo o comunismo, o nazifascismo e também o populismo, sendo esse o fenômeno típico do período que se conseguiu a crise de 29 e que se generalizou depois de 45. Fim! Bom, esse foi o nosso tema, e mesmo com todas as dificuldades, a gente conseguiu entender o conteúdo e explicar de forma bem clara e interessante. Pois foi um assunto bastante extenso e muito interessante de se aprender. Mas conseguimos. Saudade, professor!